Muito bem, continuando a visão panorâmica do Apocalipse, nós agora vamos ver acerca de 3 anjos que proclamam os juízos de Deus. Apocalipse, capítulo 14, verso de número 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Esse primeiro anjo que João viu, ele é considerado o anjo do Evangelho eterno, ou o anjo com o Evangelho eterno. Note que o Evangelho de Cristo, ele é eterno. Ele nos traz a vida eterna, nos traz a glória eterna. Então, esse evangelho aqui, que o anjo vai proclamar, note que mesmo durante a grande tribulação, o evangelho continua sendo proclamado. E ele é proclamado para os que habitam sobre a terra. Então, de toda nação, tribo, língua e povo. Não há outro evangelho. Paulo diz, se alguém anunciar outro evangelho, além desse que temos anunciado, que seja anátema. Portanto, esse é o evangelho eterno. E o anjo dizia com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas. Portanto, esse evangelho é o evangelho eterno. Então, o primeiro anjo contém ou carrega com ele o evangelho eterno, o anjo com o evangelho eterno. O segundo anjo, verso 8, e outro anjo seguia dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bom, capítulo 17 e 18 do Apocalipse focalizará na queda da grande Babilônia. Mas esse segundo anjo já está nos dizendo, ou seja, está introduzindo o fato da queda da grande Babilônia. Então, há algo interessante aqui. Menciona já a queda da grande Babilônia, mas depois, no capítulo 17 e 18 do Apocalipse, mais especificamente 18, leremos sobre a queda da grande Babilônia, essa grande cidade, a cidade da operação satânica, que dava vinho da ira da sua prostituição. Então, o segundo anjo é chamado o anjo do juízo da grande Babilônia. E agora vem um terceiro anjo, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, lembra o sinal, não é, da besta, nós temos o número da besta no Apocalipse 13, 18, que é o 666, e temos o sinal da besta. Note que também os 144.000 são marcados com o sinal de Deus. Mas aqui vai ter os que estão marcados com o sinal da besta. E receberam ou na testa ou na mão o sinal da besta. Também o tal vai beber do vinho da ira de Deus. Mas nós ainda vamos ver as taças da ira de Deus que será derramada, que se deitou não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então aqui também está prefigurando o lago de fogo e enxofre, o lago, né, de fogo e enxofre que está sendo prefigurado. E diz que a fumaça do tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso. Então o sofrimento será eterno, a vida e a glória será eterna, mas o sofrimento também será eterno,
nem de dia nem de noite aos que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Então o terceiro anjo declara juízo sobre os que recebem o sinal da besta, o sinal do seu nome, que o número da besta é 666. Verso de número 12. Aqui está a paciência dos santos, assim os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Como é importante guardar o mandamento de Deus e a fé em Jesus. E agora vem a segunda bem-aventurança do livro do Apocalipse. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve. Essa é a segunda. A primeira está no Apocalipse 1:3. Não é que eu vou lembrar você a primeira, que é o que nós temos enfatizado nesse estudo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E agora a segunda bem-aventurança do livro, e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então é a segunda bem-aventurança. Há uma bem-aventurança em morrer, mas morrer no Senhor, porque quem morre sem o Senhor vai para o tormento eterno, conforme nós vimos aqui, o tormento que sobe eternamente do fogo e enxofre. Mas quem morre no Senhor, diz o Espírito, ele vai descansar e as suas obras o sigam. Muito bem, agora nós vamos ter a grande colheita da terra, a ceifa e a vindima. O capítulo 14 prefigura realmente a volta de Cristo, a colheita que vai recolher esse povo justamente para pisar o lagar, mas essa colheita é uma colheita para ira dos ímpios, né? E aqui representa o Filho do Homem que vem nas nuvens, na interpretação canônica. Daniel 7:13. Olha só, Apocalipse 14:14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda, o semelhante ao Filho do Homem. Aqui não é uma referência direta, como nós dizemos, o Apocalipse não tem nenhuma referência direta, mas uma alusão a Daniel 7:13. O Apocalipse 14:14. Olhei e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Daniel 7:13 diz, e eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então, há uma alusão a esse texto aqui, e essa interpretação canônica, Apocalipse 14:14, com Daniel 7:13. Assentado, o Filho do Homem que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. Aqui esse Filho do Homem representa Cristo. E na mão uma foice aguda, mas agora aparece um quarto anjo, o anjo da colheita. Diz, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. E o que é interessante é que aquele que estava sobre a nuvem, o Filho do Homem, vai ouvir a voz do anjo. E a pergunta é, se o Filho do Homem é Jesus, como é que ele recebe ordem de anjo? É ele que dá ordem aos anjos, não é? Lança a tua foice e cega. Portanto, talvez o Filho do Homem que vem sobre as nuvens aqui é uma representação angelical que recebe ordem, lança a tua foice e cega, pois é vinda a hora de cegar, pois já a seara da terra está madura. Note que a seara da terra que está madura, ela está madura, mas ela vai ser colhida aqui para juízo, não é recolhido, né, o trigo no celeiro, olha só. Então aqui vem o anjo da colheita. E saiu do templo que está no céu outro anjo. Agora nós temos um quinto anjo que aparece.
o qual também tinha uma foice aguda. Então, um outro anjo com a foice aguda. E saiu do altar outro anjo, o sexto anjo, que tinha poder sobre o fogo, e esse é o anjo do fogo. Nós temos então o anjo do templo, que no verso 15, o anjo do templo. Nós vamos ter o anjo da foice, que chamamos o anjo da colheita, o anjo da foice. E agora no verso 18, um sexto anjo, que tem o poder sobre o fogo, o anjo do fogo. E clamou com grande voz ao que tinha foice aguda. Então nós temos o anjo da foice e o anjo do fogo. Lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Mas esses cachos da vinha da terra, o anjo da foice, não é? E da colheita, ele tem a ver com julgamento. Porque olha só, vai colher os cachos e diz, e ouviu o anjo, meteu a sua foice sobre a terra e vidimou as uvas da vinha da terra. Mas essas uvas não é do Senhor. E lançou no grande lagar da ira de Deus. Por que não é do Senhor? Porque elas são lançadas no lagar da ira de Deus. E diz que o lagar vai ser pisado fora da cidade, local de julgamento. E saiu sangue do lagar até os freios do cavalo. Pode imaginar que a altura do sangue vem até os freios do cavalo, vem até a boca do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios é uma distância que ia de Roma a Jerusalém, não é? Que ele crê que essa era a distância de Roma a Jerusalém. Então essa é 1.600 estádios. Então aqui nós vamos ter 3 anjos, né? O anjo da foice, o anjo da colheita e o anjo do fogo, que vão lançar a sua colheita e colher esses cachos de vinho e jogar no lagar da ira de Deus, para ser pisado. E quando vai pisar, vai derramar muito sangue. Então nós temos aqui a colheita da terra, o filho do homem sobre a nuvem, Daniel 7,13. O anjo da colheita, que tem a ver com a volta de Cristo, Mateus 24, 30, 31, Mateus também 25, 31. Eu vou ler Mateus 24, é importante esse texto que nós mencionamos aqui, que você vá lá e leia também, mas eu vou ler para você, Mateus 24, verso 30 e 31, lemos assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Está vendo? Apocalipse 14, 14, do céu com grande poder e glória. E o 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Note que aqui os anjos com trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra eternidade dos céus. Aqui ajuntarão os escolhidos. Mas note que aqui na colheita o anjo está juntando não os escolhidos, mas sim as uvas para serem pisadas pelo lagar de Deus. Mateus também 25, 31, lemos assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então certamente a vídima e a colheita tem a ver com a volta de Jesus, está colhendo essas uvas. Não é? O anjo do fogo tem a ver com o julgamento, o anjo da foice que vai colher esses cachos de uva, que não são os cachos de uva da videira verdadeira, porque esses cachos serão lançados no lagar da ira de Deus, mas como João 15 nos fala que Jesus é a videira verdadeira e seu pai o victor, e diz aqui, olha, que toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa, e toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto, não é? Mas aí diz que as varas que não dão fruto, elas serão lançadas no fogo. Olha só, verso 6, se alguém não estiver em mim,
será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Aí tem a ver com o anjo do fogo, que dá ordem ao anjo da foice para tirar essas uvas que não dão fruto, são infrutíferas, e serem lançadas, não é, no lagar da ira de Deus. E o lagar é pisado, tem a ver também, na interpretação canônica, com o livro do profeta Isaías. Note como a gente usa João, usa também o livro do profeta Isaías, uma outra alusão, não é referência direta, porque o Apocalipse não faz referência direta, mas são alusões. Então, no Isaías 63, verso 2 e 3, lemos: porque está vermelha a tua vestidura. Uma pergunta: por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como daquele que pisa as uvas no lagar. Note que as uvas serão lançadas no lagar da ira de Deus. Verso 3 diz: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Então aqui o sangue é manchado, não do sangue daquele que está pisando, mas porque pisou as uvas e elas espirrou, e é o lagar da ira de Deus. Então o lagar é pisado fora da cidade, tem a ver com Joel. Vamos ver outra interpretação canônica aqui, usando o cânon das escrituras para entender o Apocalipse. Joel, capítulo 3, verso de número 2. Lemos assim: congregai todas as nações, e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, que eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então será lançado ali no vale de Josafá, que é fora da cidade, não é? Gólgota também era fora da cidade. E com isso nós concluímos o capítulo 14 do Apocalipse e vamos voltar para falar das 7 últimas taças da ira de Deus. Note que o lagar é pisado, enche as taças, e aí as taças da ira serão derramadas na terra. Visão panorâmica do Apocalipse. Que estudo maravilhoso para você entender melhor o livro do Apocalipse. E você pode se aprofundar muito mais daquilo que nós estamos falando aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.